Hoje, o nosso irmão que partilhará a palavra de Deus é o Emídio. Ore pelo Emídio agora, para que todas as suas vontades humanas sejam jogadas por terra, para que este teu filho, Senhor, seja um grande canal de graça nessa noite, ó Pai, para que a tua palavra chegue aos nossos corações. Use do Emídio, Senhor, como profeta, como um grande anunciador da sua palavra nos tempos difíceis, que é os tempos de hoje. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, enche a vida do Emídio de graça, de força, de alegria, para anunciar a sua palavra, de sabedoria. Vem, Espírito Santo, incendeia o coração, os pensamentos desse teu filho. E assim como Maria, aquela que provou também, como ninguém, o poder do Espírito Santo, nós queremos clamar a intercessão da bem-aventurada sobre o Emídio. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Boa noite. Que alegria para mim poder estar fazendo parte desse novo projeto na sua vida, projeto de ter uma vida no Espírito Santo. Deixa eu me apresentar do jeito que Deus colocava no meu coração quando eu rezava. Meu nome é Emídio. Deus colocava uma coisa no meu coração. Eu falei, quando eu me apresentar, eu vou falar que eu sou prata da casa, porque eu faço parte daqui. Aí Deus, o demônio vem e me tenta. Fala, mas se você fala que é prata, você fala que é prata da casa, vai ter um violãozinho não de fundo aí? Sim. Se você fala que é prata da casa, vai ficar muito vaidoso. Aí você vai ser vaidoso, vaidade é pecado. Aí eu peguei e falei assim, eu vou falar que meu nome é Emídio, e eu não sou prata da casa, eu sou lata da casa, então. Aí Deus falou no meu coração, mas eles saíram de uma pregação de amor de Deus, e você vai falar que você é lata da casa? Aí eu mudei tudo. Eu resolvi falar que eu sou Emídio e eu sou ouro da casa. Porque Deus me ama e para Ele eu sou muito precioso. Eu faço parte do grupo de oração Torre de Davi, aqui da comunidade. Aqui nesse grupo eu sirvo no ministério de pregação, eu sirvo no ministério de música, e Deus coloca no meu coração muita alegria de pela primeira vez assim me apresentar falando esse chamado novo que Deus me fez, que é voltar a compor o núcleo de pregação aqui na área de Vitória, graças a Deus. Mas o nosso tema hoje é sobre um assunto muito ruim. Sabe o que é um assunto ruim? Um troço ruim de conversar, um negócio ruim de falar, mas é necessário falar. O tema da nossa pregação é isso. Pode falar o nome dele, porque daqui a pouco a gente não vai querer nem saber dele na nossa vida. Eu queria começar a minha pregação falando para vocês sobre o conceito de pecado. E o conceito de pecado é muito interessante. A gente coloca muito assim que pecado é aquilo que me afasta de Deus. E mas eu busquei uma tradução ali
na tradução original da palavra de Deus, na Bíblia original, na tradução original, na primeira tradução da palavra, como que era definido o pecado. O pecado é não atingir a marca ou errar o alvo. Olha o que é o pecado. Você não atingir a marca ou você errar o alvo. Aí eu pergunto para vocês, qual é a marca e qual é o alvo? E eu respondo: a marca e o alvo é a perfeição, a santidade, o projeto que Deus quer para você. Então, pecado é quando você não consegue ser perfeito, não consegue fazer o que Deus quer, não consegue cumprir o que Deus manda, quando você busca uma coisa e você acaba sendo desviado para um outro caminho. Eu lembrei muito dos nossos irmãos evangélicos quando fala bem assim: fulano se desviou, quando a pessoa sai do caminho. E eles estão corretíssimos, porque quando a pessoa está num caminho e ela se afasta dele, ela errou o caminho, ela saiu do caminho, ela saiu da marca, ela se desviou. Nós também, se um dia Deus me livre, a gente sair daqui da presença de Deus, nós também seremos desviados, porque pecado é você errar o alvo, é você errar o caminho. Agora, quem faz você errar o alvo? Quem faz você errar a marca? Imagina você de repente com um tiro ao alvo. Aí você pega, busca um alvo e de repente, vou colocar ali um alvo desses comuns, você fazendo tiro ao alvo, e de repente você marca e você vai acertar. Só que na hora que você vai atirar, o demônio vem e faz você errar o tiro. É esse o papel do demônio: fazer a gente errar o alvo, fazer a gente não atingir a marca, que é a perfeição. E aí ele usa para isso o pecado. Aí eu falo para vocês, o pecado é algo muito ruim, porque o pecado é o que decepciona o coração de Deus. Aquele Deus amoroso, aquele Deus que faz tudo, aquele Deus que deu o Filho dele por mim. O pecado é aquilo que eu cometo e que decepciona o coração dele, que entristece o coração de Deus. E todos aqueles aqui que já amaram ou que amam, sabe o quanto é triste quando alguém que a gente ama muito, 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 decepciona a gente. O coração da gente fica quebrado. Imagina então se o amor de Deus é tão grande, infinito, quando o Fabrício falou, a proporção que tem para ele um erro nosso. Ele espera muito de nós. Agora, vocês sabiam que o pecado teve uma origem? O pecado teve um começo. E onde foi que começou? Adão e Eva, lá no livro de Gênesis. Abra aí Gênesis 3. Gênesis 3. Fala igual um amigo meu. Amém, misericórdia ou catequese? Se for catequese, gente, primeiro livro da Bíblia, terceiro livro, logo no comecinho. Gênesis 3. Leiam comigo a partir do versículo 1, acompanhem. A serpente era o mais astuto de todos os animais do campo de Javé, que Javé Deus havia feito. Ela disse para a mulher: é verdade que Deus disse que vocês não devem comer de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu para a serpente: nós podemos comer dos frutos da árvore que está no meio do jardim. Nós podemos comer dos frutos das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim,
Deus disse: vocês não comerão dele, nem o tocarão, do contrário, vocês vão morrer. Então a serpente disse para a mulher: de modo nenhum vocês morrerão, mas Deus sabe que no dia em que vocês comerem os frutos, os olhos de vocês vão se abrir, e vocês se tornarão como deuses, conhecedores do bem e do mal. Então viu a mulher que a árvore tentava o apetite, era uma delícia para os olhos, e desejável para adquirir discernimento. Pegou o fruto e comeu. Depois deu também a seu marido que estava com ela, e também ele comeu. Então abriram-se os olhos dos dois, e eles perceberam que estavam nus. Entrelaçaram folhas de figueira e fizeram tangas. Em seguida, eles ouviram Javé Deus passeando no jardim, à brisa do dia. Então o homem e a mulher se esconderam da presença de Javé Deus entre as árvores do jardim. Javé Deus chamou o homem: onde está você? E o homem respondeu: ouvi teus passos no jardim. Tive medo, porque estou nu e me escondi. Javé Deus continuou: e quem lhe disse que você estava nu? Por acaso você comeu da árvore da qual eu lhe tinha proibido de comer? O homem respondeu: a mulher que me deste por companheira deu-me o fruto e eu comi. Javé Deus disse para a mulher: o que foi que você fez? A mulher respondeu: a serpente me enganou e eu comi. E foi assim que nasceu o pecado. Foi assim que o pecado começou, através da desobediência. Foi quando a serpente, que é o demônio, que é Satanás, fez pela primeira vez Adão e Eva não atingir a marca que Deus tinha deixado. Ela foi astuta até na primeira pergunta que ela fez: é verdade que vocês não podem comer das árvores do jardim? E ela fala: não, nós podemos comer das árvores do jardim, só do fruto da árvore que está no meio do jardim, aquela ali é que a gente não pode. E o demônio, ele vai e pinta uma história totalmente linda, sedutora. Eva cai e leva Adão. É isso que o demônio faz para nos fazer errar a marca, errar o alvo, não atingir a marca. Ele nos apresenta um pecado, e eu digo para vocês: pecado é ruim para nosso relacionamento com Deus, mas eu falo para vocês, pecado é gostoso. Por isso que eu pego e falo bem assim: existem coisas boas e existem coisas saudáveis. O pecado, ele é bom, mas ele não é saudável. O pecado é bom, mas ele não faz bem. Aí o serpente pinta o pecado de um jeito, olha só, vendo que a mulher, vendo que a árvore tentava o apetite, era uma delícia para os olhos e desejável. Olha como que é o pecado. O demônio nunca pinta o pecado do jeito que ele é. O pecado sempre lhe aparece bom para nós, mas as consequências dele são terríveis. E a primeira consequência dele é aquela que eu já tinha falado para vocês, que é a principal consequência. Quando eu peco, quando eu estou em pecado, o meu relacionamento com Deus, ele está quebrado. Não porque Deus se afastou de mim, não, mas o pecado, ele tem poder de me afastar de Deus. Porque o demônio, depois que eu peco, ele coloca o dedo na minha cara e ele aponta o meu pecado e faz eu ficar com vergonha dele. Por que quando Adão e Eva comeram do fruto da árvore proibida, por que quando Deus chamou Adão, onde eles estavam escondidos?
Porque quando a gente peca, é natural que a gente se afaste de Deus, é natural que a gente se esconde de Deus. Quanto mais eu vou pecando, mais eu vou me afastando de Deus. Vocês sabiam que o pecado, ele é assim? O pecado, ele começa pequenininho e ele vai aumentando na minha vida, uma brecha que eu dou. Daqui a pouco eu estou todo afundado no pecado. E quanto mais eu estou no pecado, mais eu estou afastado de Deus. Esse é o discernimento, essa barreira intransponível que o pecado causa entre Deus e eu. Aí Deus colocava no meu coração o seguinte: por que que Adão e Eva se esconderam de Deus? Porque quando Deus chamou a primeira vez, eles não responderam. Porque se eu, Emídio, estiver no pecado, e de repente o meu pecado ficar aparente para vocês, se o César chegar para mim e falar bem assim: Emídio, nós precisamos conversar. Essa é a atitude de todas as pessoas. E eu vou falar para ele: aí César, vamos falar de quê? No Vasco? Vamos falar de quê então? Vamos falar de futebol? Vamos falar de quê? Vamos falar de quê? Vamos falar de Salve Jorge? Aí ele vai falar bem assim: não, Emídio, eu quero falar com você sobre um pecado que você está fazendo. Eu vou me retrair, eu vou me esconder, porque o pecado, ele é assim. A gente não gosta de falar de coisas ruins, e o pecado é ruim. Então quase nunca a gente fala de pecado. A gente fala, até na igreja, a gente fala muito da salvação, do perdão, a gente fala muito do amor, da esperança, né? A gente fala muito da juventude, a gente fala de tudo. Agora do pecado a gente fala pouco, porque falar de coisa ruim é muito ruim. A gente não fala, a gente só fala do pecado em 2 ocasiões. E eu acho que essa é a tragédia. Pensa na primeira. É quando alguma coisa dá errada na vida da gente. É quando chega a doença, é quando chega o problema, quando chega a dificuldade, aí você começa a perguntar: mas o que é que eu fiz? Mas por que comigo? O que eu fiz para Deus? Aí você começa a pensar nos seus possíveis pecados. Quando falar igual o outro, né? O navio, o Titanic afunda. Quando o problema aparece, aí você começa a ficar pensando: o que eu fiz, gente? O que eu fiz? Quando a menina engravida, o cara: meu Deus, o que eu fui fazer? Quando pega a AIDS, fala: eu acabei com a minha vida. Não é assim? Na hora que o problema aparece, você pega e fala bem assim: nossa, o que eu fui fazer? Aí você vai querer falar de pecado. Eu acho que essa é a parte pior da situação. Só que tem a segunda vez, a segunda parte assim, que Deus colocou no meu coração, que eu falo do pecado. É quando eu quero uma vida no Espírito. Quando eu penso em ter uma vida no Espírito, eu preciso encarar meu pecado de frente. Eu preciso olhar para ele. Eu preciso colocar o meu pecado numa lista. E preciso estar frente a frente com o meu pecado, que Deus colocava no meu coração o seguinte, que é muito fácil: eu quero fazer o seminário de vida no Espírito, depois eu quero ser discernido, depois eu quero ir para o grupo de oração, depois eu quero ser um pregador, eu quero ser um ministério de música, eu quero ajudar muitas pessoas, eu quero fazer isso. Aí se eu pedir para você fazer uma relação de tudo que você quer, você vai fazer. Mas Deus colocava no meu coração que a gente se preocupa muito com sonhos, com a lista de sonhos, mas com a lista de pecados a gente se preocupa pouco. E aí é a grande problemática do problema. Você se preocupar demais com os sonhos, e Deus fala que nessa parte do seminário, essa pregação existe para que você fique frente a frente com o seu pecado. Não só você, mas eu também.
Não só você que está fazendo, mas você que está servindo. Não só os servos, mas os coordenadores, os núcleos, nós todos. Olhar o pecado e falar: você está na minha vida, mas eu acabo com você. Eu acabo com você. Reconhecendo o pecado, Deus colocava no meu coração que tem 3 formas do pecado fazer parte da minha vida. 3 formas. Que ele está aqui, ele está aqui. Todos nós somos pecadores. Falamos isso na igreja. Nós somos pecadores. Existem 3 formas. A primeira forma, eu tenho nojo dele. Eu sei que ele está aqui, mas eu odeio meu pecado. Eu conheci uma pessoa, que essa pessoa, ela vivia o adultério. Eu lembro que foi justamente num seminário de vida no Espírito, que nós fizemos, trabalhamos em Jucutuquara. Essa pessoa, toda vez que acabava o seminário, nós vínhamos conversando de Jucutuquara aqui a pé, tempo que eu aguentava. E ele vivia no adultério, e eu lembro até hoje, ele não se conformava com aquilo. E ele falava bem assim: Emídio, em nome de Jesus, cara, eu vou acabar com isso, eu vou terminar isso. E eu falo: cara, você termina ele, vou terminar, e você vai comigo, você vai lá e vai contar a minha esposa junto comigo. Eu falo: eu vou com você, vai nós 2 juntos lá. Aí ele pegou, terminou. Quando ele terminou, foi nós 2 lá, contamos para a esposa dele, para os filhos. Ele confessou o pecado dele. Só que um dia ele chegou para mim e falou: Emídio, eu estou com muita raiva, cara, muita raiva. Por quê? Porque ela veio para cima de mim, eu não aguentei, cara. Fala: você voltou? Ele: voltei. E ele ficou naquilo. Até que um dia, Hélia sabe de que eu estou falando já, né, Hélia? Num sábado de manhã, quando ele estava justamente no pecado, entre as indas e vindas, eu recebi um telefonema no meu serviço. Você sabe qual era a notícia, Hélia, que eu recebi no sábado de manhã? Que ele tinha sofrido um assalto em casa e que os assaltantes o mataram na casa de praia. Eu lembro que na época o núcleo de oração, do grupo de oração de Maripi, teve que me atender, porque eu era muito próximo dele. E eu fiquei muito preocupado com a salvação dele. E o que acalmou meu coração foi justamente o fato de que ele odiava aquele pecado. Ele detestava aquele pecado. Então essa é a primeira forma de nós vivermos com o nosso pecado, é a gente detestando ele. A segunda forma de nós vivermos o pecado é a gente namorar com ele. O que é você namorar com um pecado? É você não consumar o ato, né? Mas você fica: ai meu Deus, queria tanto tomar uma caipivódica agora. Gente, demônio é sujo, né? Um dia eu estava com muito problema. E um amigo meu da igreja me chamou para conversar. Aí nós fomos para um lugar tranquilo. Eu falei: eu vou para um barzinho com você, mas só se for para um lugar tranquilo. E nós escolhemos um lugar tranquilo. Só que no lado do lugar tranquilo tinha um pagode. Aí eu olhava para aquelas pessoas e pensava bem assim: ah, meu Deus, olha lá do outro lado. Parece que eles são mais felizes, cara. Parece que eles não têm problema. Quem namora o pecado é aquela pessoa que fala assim: não, mas tudo bem, vou ficar aqui, vou ser santo. Melhor ir para o céu chorando que ir para o inferno rindo. Esse é o lema de muitos de nós, tá, gente? E isso é ruim também. A outra prática
A outra forma de lidar com o pecado é quando você pratica o pecado escondido. Ninguém vê. Meu coordenador não sabe, meu padre não sabe, minha comunidade não sabe, eu vou fazer. Na hora que eu fecho a porta, na hora que eu entro no quarto, na hora que eu estou andando, na hora que eu estou viajando, que ninguém me conhece, aquele ali, ninguém vai saber que é o Emídio, pregador que fica andando lá por Vitória. Agora estou no Rio de Janeiro, né? Solteiro no Rio de Janeiro. Aqui eu posso tudo. Só que os olhos de Deus estão em todo lugar. E o pior do pecado não é o que as pessoas vão falar de você, mas o desagrado que você causa no coração de Deus. Então, por mais que você esconda, o coração de Deus está entristecido. Mas Deus, semana retrasada, me fez perceber uma outra forma que está tendo agora de lidar com o pecado. Vem aí, senhores Jean Willis, todas as pessoas no Facebook que fazem militância, é quando eu pratico o pecado e eu milito a favor dele, eu rasgo o verbo e falo não, e a misericórdia de Deus, e a misericórdia de Deus. União homoafetiva, claro que pode. É quando você pega e começa a pecar, escancara e começa a virar defensor do pecado. Eu digo para vocês, de todas essas formas, a única forma que pode te salvar é você não gostar do seu pecado, você odiar o seu pecado, porque cada vez que você cometer o pecado, você vai se arrepender, que é a única forma que você tem de liberar o coração de Deus da decepção que você causou. Como um filho pródigo que chegou diante do pai e falou: pai, eu pequei contra o céu e contra ti, eu já não sou digno de ser chamado teu filho. É assim, é você se arrepender. Mas para você se arrepender, você tem que reconhecer que você é pecador. E quando você é pecador, você tem que bater de frente contra o seu pecado. Sabe o que é bater de frente com o seu pecado? É você às vezes se violentar por causa dele. São Francisco, quando ele sentia desejos sexuais, ele se jogava numa roseira e se virava na roseira até sentir os espinhos entrando na carne dele. Ah, mas isso é uma violência. Mas na Bíblia fala que o reino do céu é violento. Então às vezes eu vou ter que me colidir com o meu pecado. Eu vou ter que bater de frente com ele. E mesmo que ele saia ileso e eu saia com perda total, mas o importante é que eu bati de frente. A pregação não acabou não, mas canta isso aí e presta atenção na letra. Mas a pregação vai continuar. Eu quero que você preste atenção na letra, faz parte da pregação. Preciso ser oposto do que o mundo é, bater de frente com os meus desejos, resistir o pecado até o fim. Numa hora ele fugirá de mim. Preciso preservar os bons costumes, evitar as más conversações, me policiar quando os meus impulsos ultrapassam os limites da emoção. Preciso guardar meu corpo, lembrar que ele é o templo santo do Pai. Preciso ter atitude, largar o meu assento e andar com Deus. Na palavra vou fortalecer a fé, colidir com o mundo e ficar de pé. Mais que conhecer, preciso viver a verdade revelada. Na palavra vou crucificar meu eu,
lembrar que numa cruz alguém por mim morreu. Hoje é a minha vez, agora sou eu, de morrer pro mundo e viver pra Deus. Semana passada eu mostrei um vídeo pra vocês. Nós mostramos um vídeo pra vocês, que falava de um pai que tinha dado seu único filho para que todo um trem pudesse seguir. E o pai deu a vida dele em troca da vida daquelas pessoas. Foi isso que Deus fez por nós. Esse que foi o amor de Deus por nós. E o que é a proposta no seminário hoje é que dessa vez, que não seja Deus que deu o seu filho dele por mim, que se sacrifica, mas que eu sacrifique o meu corpo, eu sacrifique os meus desejos, eu sacrifique as minhas vontades, as minhas tentações, para que Deus possa me amar de verdade, porque o pecado me limita. Aliás, vocês prestam atenção nas consequências do pecado. Você impede de sentir o amor de Deus, impede você de sentir. Ele limita você, tira de você o livre-arbítrio, porque se você não quer fazer, você não consegue ficar sem fazer. Ele é uma coisa que te limita muito, te condiciona. E ele faz você ser infeliz. Aí você fala, Emílio, o pecado não me faz infeliz. Eu te falo, o pecado te faz infeliz. Só que você muda a conotação das coisas. Como que você muda a conotação das coisas? É porque você vê o resultado, você não vê o que causou o problema, o que causou o resultado. Se você pega e fala bem assim, ah, meu Deus, eu estou sem dinheiro, eu não estou prosperando, meu problema é que eu não tenho dinheiro. Mas você não vê que o problema não é você estar sem dinheiro, o problema é o pecado que você teve quando você gastou tudo que você tinha desordenadamente. Ah, meu Deus do céu, sabe qual é o meu problema, Emílio? O meu problema é que eu estou com cirrose. O meu problema é a cirrose. Não, o seu problema é a bebida que levou você a estar com cirrose. Eu tenho um amigo que ele chegou para mim uma vez, ele me chamou para conversar. E quando eu olhei para ele, fazia um tempão que eu não via. Eu olhei, ele estava dessa finurinha assim, ó. Dessa finurinha. Aí eu cheguei para ele e falei, por que você está desse jeito? Ele baixou a cabeça, começou a chorar e falou bem assim, Emílio, amanhã eu vou fazer um exame de HIV. Eu falei, vai? Aí eu falei, que horas? Aí ele, 2. Aí eu falei bem assim, e aí, como é que você está? Ele, eu quero que você me ajude a rezar, cara. Porque se eu não tiver, eu volto para a igreja. Aí eu virei para ele e falei, quem você pensa que é para fazer esse tipo de proposta para Deus? Falei, você está voltando para casa como o filho pródigo voltou? Você está de cabeça baixa, com vergonha? Não, você está querendo fazer propostas para o pai ainda? Falei, rapaz, você está numa situação horrível. Chega para Deus e fala, pai, do jeito que tiver, eu volto para você. Dê o que dê esse resultado, eu volto para você. Ele chegou para mim e falou, do jeito que tiver, eu volto para Deus. Aí ele marcou de pegar o resultado 2 horas. Eu esperei no outro dia o tempo todo das 2 horas. Quando deu 2h15, eu achei que já tinha dado tempo. Eu liguei para ele. Ele estava chorando. Aí eu falei, você está onde? Ele falou, na ladeira do Hospital Evangélico. Eu falei, qual foi o resultado? Aí ele começou a gritar no telefone. A consequência do pecado é essa. No final é essa. Triste consequência do pecado. Grito, choro, dor, tristeza. Toda a sensação de euforia e de alegria que o amor de Deus causa em você, o pecado vem e tira. Aí,
quando Deus me mostrava essa pregação, venham todos. Deus me mostrava essa música. Pode abrir. Deus colocava umas coisas que estão muito próximas de nós, porque Deus me mostrava o inimigo, o demônio, como se fosse um garçom. Fica de pé, pode ficar de pé. O demônio como se fosse um garçom, oferecendo coisas para nós. E ele falava de modismos, coisas que estão na moda, sexo virtual, bebida. Vocês já repararam como que as músicas sertanejas agora só falam de bebida, tequila, balada? Vocês já perceberam? Como que as coisas estão? Sensualidade, promiscuidade, isso hoje é moda. Deus colocava no meu coração falta de controle e os vícios, masturbação, coisas que você não quer fazer e você não consegue. Deus colocava no meu coração maus costumes, jovens, maus costumes. Nós também, rebeldia, desobediência, palavrão. Por que tem que falar palavrão? Às vezes eu converso com os meus amigos no Face e tá lá, vocês me desculpam, tá lá PQP. Por mais que é PQP que tem um significado e eu sei qual é. E você vai usar PQP? E alguém coloca PQP, alguém vai lá e curte ainda. Isso é ruim. Olha o que você está falando e olha o que você está curtindo. E pior, compartilhando. Más conversações. Essa praga não pega só em novos convertidos, não. Pega em mim também. Com 18 anos de caminhada, de vez em quando eu estou enredado num troço desse. Fofoca, intriga, mentira. Não estou enredado porque me enredam, não. Estou enredado porque eu estou no meio. Porque o demônio ele arma para mim, eu vou, idiota que eu sou. Pecados contra o corpo. Sexo antes do casamento, sexo contrário às leis de Deus, sexo virtual e tantos outros pecados. Pega a caixinha, vou fazer aqui para vocês verem todos. Um dia, o demônio chegou perto de Deus e falou bem assim, ó. Sabe o que tem aqui dentro dessa caixa? Deus olhou para ele e falou, o que? Ele falou bem assim, ó. Seus filhos, eles estão presos aqui. O nome dessa caixa é pecado. E eu seguro todos eles aqui. Aí Deus virou para ele e falou bem assim, abre a caixa, devolve meus filhos. Aí o demônio virou e falou bem assim, eu devolver os seus filhos? A caixa está aberta. Eles não saem daqui porque eles não querem. E essa é a triste realidade. A caixa está aberta. E a gente não sai dessa caixa porque a gente não quer. Pega na mão da pessoa que está do seu lado. Eu queria pedir que nós viéssemos todos mais para frente agora. Vem mais para frente. Para vocês poderem ler essas coisas aqui. Enquanto isso, o ministério vai cantando. Preciso ser o oposto do que o mundo é. Bater de frente com os meus desejos. Pode vir mais pra cá, gente. Resistir o pecado até o fim. Numa hora ele fugirá de mim. Preciso preservar os. Pega na mão da pessoa que está do seu lado aí.
e evitar as más conversações, me policiar. Presta atenção no que você está cantando. Ultrapassam os limites da emoção. Espera aí, do começo. Eu quero que você preste atenção. A nossa oração começou aqui. Presta atenção na letra. Preciso ser oposto do que o mundo é, bater de frente com os meus desejos, resistir o pecado até o fim. Numa hora ele fugirá de mim. Preciso preservar os bons costumes, evitar as más conversações, me policiar quando os meus impulsos ultrapassam os limites da emoção. Preciso guardar meu corpo, lembrar que ele é o templo santo do Pai. Preciso ter atitude, largar o meu assento e andar com Deus. Na palavra vou fortalecer a fé, colidir com o mundo e ficar de pé. Mais que conhecer, preciso viver a verdade revelada. Na palavra vou crucificar meu eu, lembrar que numa cruz alguém por mim morreu. Hoje a minha vez, agora sou eu. De morrer pro mundo e viver. E agora vai olhando para cada um desses pecados aqui. Eu clamo a Deus agora o Espírito Santo sobre nós, sobre mim, sobre vocês. Para que você possa agora receber em seu coração o discernimento de que há o pecado que tem te afastado do amor de Deus. Qual o pecado que tem deixado você longe do amor de Deus? E Deus coloca no meu coração agora para que você nessa noite tenha um ato de coragem, de olhar para o seu pecado, reconhecer-se pecador e falar: eu não quero mais esse pecado na minha vida. Eu quero renunciar a todo tipo de pecado na minha vida. Eu quero, Senhor, agora crucificar o meu eu se for necessário. Eu quero, mesmo que eu tenha perda total, ó Deus, mesmo que eu tenha perda total, eu quero crucificar o meu eu. Eu quero renunciar o meu pecado. Eu preciso renunciar, eu preciso ter coragem. Continua de olhos fechados, meu irmão, porque o Espírito Santo me revela aqui de quando eu fumava 2 maços de cigarro por dia, quando eu, Emídio, fumava 2 maços de cigarro por dia, e eu resolvi, em nome de Deus, parar de fumar. As pessoas falavam: você vai ter que colocar, vai ter que chupar bala, você vai ter que fazer isso, fazer aquilo, você vai ter que substituir o ato de fumar por um outro vício. E eu não aceitei, eu falei: eu vou parar de fumar porque eu vou parar de fumar. E eu tive que me rasgar para parar de fumar, e eu não substituí. E Deus coloca no meu coração qual é o seu vício, qual é o seu pecado, e toma a atitude hoje de não negociar com seu corpo, negociar com sua mente, mas você simplesmente, por amor a Deus, fala: eu não quero mais, eu não quero mais o meu pecado, eu não aceito mais. E vai falando com você mesmo agora: eu não quero mais, Senhor. De uma vez por todas, Senhor. Eu quero nesta noite, fale isso, eu nesta noite, quero, Senhor, quero, Senhor, colidir com todo pecado em mim, todo pecado, de uma vez por todas, Senhor, de uma vez por todas, dizer não às minhas vontades, para que a sua vontade, Senhor, prevaleça em mim, permaneça em mim. Agora sou eu, agora sou eu que tenho que morrer para o mundo,
tenho que morrer. Tenho que morrer pro mundo. Eu tenho que morrer para que o Senhor viva em mim. Para o Senhor viver em mim. E cante. E cante. Na palavra vou fortalecer a minha fé. Cante isso. Na palavra vou fortalecer a fé, colidir com o mundo e ficar de pé. Mais que conhecer, preciso viver a verdade revelada. Na palavra vou crucificar meu eu, lembrar que numa cruz alguém por mim morreu. Hoje é a minha vez, agora sou eu, de morrer pro mundo e viver pra Deus. Abra seus olhos. De viver. Quando o Emílio falava aqui, não tem como a gente não pensar na toda a sua história, toda a sua vida. Eu também fui lá atrás na minha vida e lembrei de tudo que fiz, de tudo que eu andei, aonde andei, o que causei, o que causou em mim o pecado. E eu lembrei de uma pessoa, de um homem que para nós foi muito exemplo. Acho que aqui todos conhecem. Quem conhece Padre Léo? Quem conheceu Padre Léo? E fortaleceu o sentimento quando o Emílio falou do pecado dele, que era fumar, né, 2 maços de cigarro por dia. Vocês sabem qual era a doença do Padre Léo? Câncer aonde? No pulmão. O câncer do Padre Léo foi no pulmão. Vocês sabiam que alguém um dia chegou para ele e perguntou para ele: Padre, o Senhor proclama a palavra de Deus, o Senhor proclama a cura e não pede a Deus para te curar do seu câncer? Quem sabe a resposta que ele deu? Quem é que ouviu a resposta que ele deu? Eu guardei. E vou dizer para quem não ouviu. Sabe o que o padre falou? Como eu vou pedir a Deus para me curar de algo que eu passei grande parte da minha vida buscando? Por que eu estou dizendo isso? Porque numa parte dessa música a gente fala que não vou ficar no meu lugar, eu vou sair, vou caminhar, vou fazer a vontade de Deus. Lutar contra o pecado é isso, amados. Lutar contra o pecado é você não se olhar para si mesmo, mas olhar para Deus. Olhar para quem? Deus-se numa cruz por mim e por você. Eu não sei qual é o seu pecado. Também não é para mim saber. Mas Deus profundamente conhece a minha história e a sua. Como Emílio disse, o homem não vê. Aos olhos humanos podemos ficar escondidos. Assim como Adão pensou que ia ficar. Mas aos olhos de Deus não. Mas Deus não quer condenar. Ele quer nos amar. Este amor que foi proclamado, mas que hoje temos que romper com o pecado para viver plenamente este amor. Tome a decisão hoje. Somos convidados a tomar essa decisão nesta noite, de romper com todo o mal, com todo o pecado que ainda possa existir em mim, em você, em nós, para selar, para ficar gravado, para que o mundo escute. Vamos cantar mais uma vez este refrão. Na palavra, eu vou fortalecer minha fé, colidir com o mundo e ficar de pé. Na palavra vou fortalecer a fé, colidir com o mundo e ficar de pé. Mais que conhecer, preciso viver a verdade revelada. Na palavra vou crucificar meu eu tenho que lembrar que numa cruz alguém por mim morreu. Hoje é a minha vez, agora sou eu,